Olá, irmãos. Nós estamos hoje dando continuidade aos devocionais que estão sendo expostos em 1 Coríntios. E hoje a nossa exposição estará no capítulo 3, versos 9 a 23. E eu vou fazer a leitura inicial na versão NVI, que diz assim: Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se alguém de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu oro pedindo que o Teu Espírito nos conduza durante esta exposição e que o Senhor continue falando aos nossos corações. E para isto oramos nos consagrando, em nome de Jesus. Amém. Na nossa introdução, eu gostaria de apresentar algumas informações importantes que vão nos ajudar a entender melhor este texto. O apóstolo Paulo havia repreendido os coríntios por seguirem os homens e exaltarem a sabedoria mundana. O capítulo 3, que é o capítulo em que nós estamos agora estudando, declara a causa desses pecados, que é a carnalidade. Os versos 1 a 4 e 18 a 20 enfatizam exatamente isto. Paulo repreendeu os sintomas da espiritualidade infantil dos coríntios. E aí os destaques são, primeiro, quanto à alimentação que eles precisavam. Eles não podiam tolerar um alimento mais sólido, mais forte. Isto é, eles não tinham condições de aplicar as verdades profundas da palavra de Deus. Eles não viviam de fato aquilo que eles estavam ensinando. Eles viviam apenas dos rudimentos, eles se alimentavam apenas do leite, os fundamentos que eles haviam recebido. Isso, no meu ponto de vista, é uma evidência daquilo que sempre eu falo nas minhas conversas e das minhas pregações, de ficarmos presos à estrutura. Eles também tinham problemas com ciúmes e discórdia. Eles competiam entre si, tentando mostrar-se superiores aos outros. Havia também
uma inclinação deles a exaltar os pregadores. Os coríntios tentavam aliar-se com um pregador ou outro, e assim eles criavam partidos dentro da igreja. E ainda havia o orgulho. Eles pensavam que eram sábios, cheios de conhecimento e espiritualidade. Eram egoístas e presunçosos, e isto fazia com que eles ficassem cegos para que examinassem seus corações, para que percebessem a real necessidade que eles tinham, que é de conhecer mais a Cristo. Assim então o apóstolo Paulo, nos versos 5 a 9 e 21 a 23, apresenta alguns ensinamentos corretivos. Paulo enfatiza a posição inferior dos pregadores. Os pregadores, conforme o apóstolo Paulo enfatiza aqui, são meramente servos de Deus. E é Deus quem dá o crescimento da obra. É Deus quem recompensa também os pregadores, de acordo com o seu trabalho. Não de acordo com a sua eloquência, ou com a sua inteligência, ou com a sua oratória. Além do mais, o ciúme, a rivalidade e a jactância sinalizam sentimentos de inferioridade que no meio do povo de Deus não deve existir. Por quê? Porque Deus tem nos dado todas as coisas em Cristo. Em Cristo nós somos preenchidos. Em Cristo nós somos satisfeitos. E nenhuma das coisas daqui da terra podem mexer com as nossas emoções se os nossos corações estão calibrados em adorar exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo menciona 3 tipos de pessoas e suas atitudes para com este edifício de Deus. O lançar a fundação, pessoas que lançam a fundação, pessoas que constroem sobre o fundamento, e aqueles que destroem ou tentam destruir a construção, o edifício. Quanto àqueles que estão lançando o fundamento, o apóstolo Paulo insiste que Cristo seja um material exclusivo, desde que a filosofia e a sabedoria do mundo são vazias. Aqueles que pregam o Evangelho, professores, missionários, pastores, precisam pregar as coisas reveladas pelo Senhor. Isso significa que, de fato, precisamos ter vidas consagradas ao Senhor e que devemos estudar a palavra e pregar a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Cristo sendo revelado. Quanto àqueles que estão construindo sobre o fundamento, ele encoraja o cuidado. Os construtores trazem vários tipos de pessoas a Cristo. Lembrando que a igreja somos nós, são as pessoas. Cada um de nós é um edifício nesta construção. Alguns são duráveis, como ouro, prata, pedras preciosas, mas outros são altamente inflamáveis, como madeira, feno, palha. E no fogo, isto é, durante a provação, a tribulação, a qualidade destes discípulos há de se manifestar. Alguns construtores encontram suas obras, isto é, convertidos, destruídas pelo fogo da tribulação, pelo fogo da aflição. Ainda que grandemente desapontados, esses mesmos construtores serão salvos, desde que pessoalmente resistam ao fogo. Outros construtores se regozijam grandemente porque aqueles em que eles dedicaram suas vidas ensinando a palavra de Deus perseveram na tribulação. E finalmente, há aqueles que destroem
o edifício de Deus, a igreja do Senhor, com um falso ensinamento, com divisões, estão ameaçados com um julgamento severo do Deus Todo-Poderoso. A grande ideia que nós encontramos nesta perícope, nesta passagem bíblica, é que a igreja, o santuário de Deus, o edifício de Deus, tem Cristo como fundação e aqueles que são trazidos a Cristo como materiais dessa fundação. Portanto, o trabalho de edificação da igreja deve ser feito na dependência do Senhor e para a glória do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo. Todos nós precisamos lembrar disso sempre, irmãos. E o que significa isso? A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo de Deus. Isso significa que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, está habitando em nós. E para entendermos corretamente o significado de ser templo do Espírito Santo, precisamos considerar alguns pontos importantes. O primeiro, o templo de Deus. A verdade de que somos o templo do Espírito Santo de Deus aponta primeiramente para a forma com que Deus manifestava a sua presença lá no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, Deus era adorado no tabernáculo, construído primeiramente no deserto e mais tarde no templo construído em Jerusalém durante o reinado do rei Salomão. O templo era o local onde o nome de Deus habitava, no sentido de que a sua presença se manifestava ali, se manifestava de tal forma que o templo se enchia da glória de Deus, conforme lemos lá em 1 Reis, capítulo 8, versos 10 e 11. Já na nova aliança, a presença de Deus habita em seu próprio povo. Hoje o endereço de Deus são os nossos corações, ou os corações daqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Existem várias passagens bíblicas que ensinam que o próprio Deus habita na igreja. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, verso 16 do capítulo 6, que nós somos o santuário do Deus vivo e que Jesus Cristo é a pedra angular. Isso nós encontramos em Efésios 2, 21, que lemos: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala explicitamente sobre o povo de Deus e apresentando como uma grande evidência a presença do Espírito Santo no povo de Deus. E aqui vamos destacar duas passagens fundamentais sobre este assunto. A primeira está no capítulo 3, que é o que nós estamos expondo nos versos 16 e 17, e a outra passagem está no capítulo 6, verso 19, que eu acabei de ler. Embora estes versículos sejam muito semelhantes, o enfoque de Paulo é diferente em cada um deles. Aqui, em 1 Coríntios 3,16, ele está apontando para o povo de Deus em toda a sua coletividade e, ao mesmo tempo, unidade, como sendo o santuário de Deus, igreja como comunidade, como povo de Deus. Em outras palavras, ele não está tratando de cada indivíduo em particular como o templo do Espírito Santo, mas ele está falando aqui da igreja, o completo corpo de Cristo, como sendo o templo de Deus. No contexto desta passagem, o apóstolo Paulo está repreendendo os coríntios e ao mesmo tempo chamando a atenção deles para o fato de que a igreja
É o único templo no qual Deus habita. De modo que a igreja é santa, porque o próprio Deus habita na igreja. Preste bem atenção nisto, irmãos. Não confundam as nossas reuniões, não confundam o nosso ajuntamento como um clube ou como qualquer outra organização do mundo. A igreja é povo de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Quando estamos juntos, somos um na presença do Senhor. Há aqueles que destroem o templo do Espírito Santo ou tentam destruir. No versículo seguinte, que é o verso 17, o apóstolo faz uma grave advertência ao dizer que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Muitas pessoas interpretam este versículo de forma completamente equivocada, pois não entendem que o foco que o apóstolo Paulo continua a dar aqui é sendo a comunidade dos redimidos, isto é, a igreja. Portanto, eu preciso ser muito cuidadoso na forma como eu me relaciono com os meus irmãos, como eu estou servindo aos meus irmãos, aquilo que eu estou ensinando aos meus irmãos. Quando o apóstolo adverte sobre aqueles que procuram destruir o templo do Espírito Santo, ele se refere a todos que se dedicam a afrontar, a corromper e se opor propositalmente à igreja, seja por uma falsa doutrina ou mesmo por um modo de vida mundano que busca influenciar outros membros da igreja, outros membros do corpo de Cristo ao erro. O pastor, por exemplo, deve ser exemplo para o rebanho. A minha vida fala muito mais alto do que as minhas palavras. E assim como o pastor precisa ser zeloso com o seu testemunho, você também precisa. Você também precisa ser cuidadoso no modo como você está vivendo a sua vida cristã, porque há pessoas que estão lhe observando. E você pode estar sendo um instrumento para destruir o edifício de Deus, se você está induzindo pessoas ao erro. Quem age assim, conforme diz aqui o texto, não ficará impune, ao contrário, o próprio Deus o destruirá. Pois aquele que se levanta contra a igreja se levanta contra o próprio Deus que habita na igreja. A igreja é propriedade exclusiva de Deus, que habita nela. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. A igreja é santa em Cristo Jesus. Foi separada do mundo. É isso que significa ser santo. E Deus a protege de ser destruída, de ser maculada pelos inimigos. É o que nós observamos aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 16, o apóstolo Paulo volta a reforçar este pensamento. O cristão, portanto, é templo do Espírito Santo. Aqui em 1 Coríntios 3, 16 e 17, nós vimos que Paulo fala que a igreja é o templo do Espírito Santo. Ele se refere à comunidade. Mas, no capítulo 6, verso 19, ele dá um outro enfoque. Ele passa a dar um enfoque nos membros desse corpo de forma individual, ou seja, ele aplica a cada indivíduo o conceito de que a igreja é o templo em que Deus habita, mostrando que isso implica no caráter pessoal da habitação do Espírito Santo na vida de cada um de nós que somos chamados filhos de Deus. O que diz 1 Coríntios 6,19? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
O grande objetivo do apóstolo Paulo, ao escrever este versículo, é lembrar aos coríntios de que não só eles, mas todos nós, mas lembrar de que o Espírito Santo habita dentro deles. Pois o mesmo corpo físico de cada cristão pertence ao Senhor. Aqui é interessante saber que dois termos gregos podem ser traduzidos como templo. O primeiro é hieron, e indica todo o complexo que formava o templo em geral. Já o segundo termo é naos, e se refere especificamente ao templo em si, ou o lugar mais sagrado. No templo de Jerusalém, esse termo indicava o local onde ficava o lugar santo e o lugar chamado Santíssimo, que para os judeus era onde Deus habitava com o seu povo. O apóstolo Paulo utiliza justamente este segundo termo, naos, para indicar que o corpo individual do crente, do cristão, é uma residência fixa do Espírito Santo. Por isso eu falo com toda a convicção que o Espírito Santo habita na minha vida, habita no meu coração. Sem dúvida, muita gente não compreende tamanha honra que está envolvida nesta verdade. Palácios e mansões esplendorosas podem servir de habitação a reis, príncipes, celebridades e pessoas importantes, mas apenas o corpo daquele que foi redimido por Cristo, por aquele que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, é que pode servir de morada do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Deus se agrada de habitar no verdadeiro cristão por causa da presença santificadora do Espírito Santo, que faz com que o corpo daquele que nasceu de novo seja verdadeiramente um templo que receba a presença de Deus. William Hendrickson, comentando sobre esta passagem, ele diz uma coisa muito interessante. Ele declara assim: nós não somos os donos de nosso próprio corpo, porque Deus nos criou. Jesus nos redimiu e o Espírito Santo faz sua habitação dentro de nós. E ele continua dizendo: por Deus ser dono de nosso corpo, nós somos mordomos dele e precisamos prestar contas a ele. Isto é realmente uma verdade absoluta. No contexto do capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo fala que o cristão é o templo do Espírito Santo, ao tratar especialmente acerca do problema da imoralidade sexual, demonstrando que quem pratica tal coisa acaba profanando a habitação do Espírito Santo, resultando tanto em dano espiritual como físico, tanto para si como para outras pessoas. Todavia, a mesma verdade se aplica a todas as práticas pecaminosas que afrontam a santidade de Deus e transgridem a sua lei. Ao escrever aos Gálatas, o apóstolo Paulo ressaltou as obras da carne que caracterizam aqueles que andam segundo os seus próprios desejos descontrolados. Mas as virtudes do fruto do Espírito identificam aqueles que vivem e andam guiados pelo Espírito Santo. Portanto, aquele que é verdadeiramente templo do Espírito Santo, naturalmente será capaz de, ao invés de se conformar com o mundo,
de agir pelo impulso do seu coração, de ser de fato cada vez mais parecido com Cristo, moldado segundo a ação do Espírito Santo de Deus, vivendo em contínua santificação até que chegará o grande dia em que a habitação divina do cristão alcançará sua mais perfeita e plena expressão, quando ele reinará então com Deus por toda a eternidade, nos novos céus, nova terra. Eu gostaria de encerrar este devocional fazendo algumas aplicações. Como tem sido a sua participação na sua igreja local? Você tem cooperado para a edificação da igreja através do ensino bíblico, do serviço cristão, do discipulado, do exercício de seus dons espirituais, no ministério que o Senhor tem confiado a você? Todos nós, pastores, professores na EBD, líderes de ministérios, diáconos e membros que podem até achar que não são importantes para Deus, todos nós temos a mesma responsabilidade. Não fique olhando para as habilidades dos outros. E não fique também olhando só para o seu ministério. Sirva no ministério onde Deus te colocou e coopere também através de oração e participando de eventos, quando acontecem, de outros ministérios, em que nós podemos dar o nosso apoio e cooperação para que a igreja toda seja abençoada. Você entende que toda obra que realizamos é na dependência do Senhor e é para a glória dele? Às vezes eu faço coisas que não saem como eu quero, que não saem no meu padrão de qualidade, digamos assim. Mas o Senhor tem me ensinado a olhar não o meu padrão de qualidade, mas o padrão de qualidade do Espírito Santo. Eu preciso estar atento a isso. Eu preciso entender que a obra está sendo realizada pelo Senhor. Eu sou apenas um instrumento. E é Ele quem vai receber toda a honra e toda a glória. Mais uma pergunta. Você tem consciência de que o Espírito Santo habita em você? Que isto é um fato, não é só uma declaração psicológica, não é só um jargão religioso. Você tem vivido como um mordomo do Senhor? Você tem entendido que tudo que você tem, tudo que você é, pertence ao Senhor? Você está consciente de que nós vamos ter que prestar contas ao Senhor pelo modo como nós estamos usando o nosso corpo, investindo os talentos, as habilidades e os dons que Ele tem nos confiado para investir no seu reino? Todo o trabalho que estamos fazendo em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer hora, deve ter como motivação a glória de Deus. Aí está o segredo para nós, como cristãos, estarmos sempre alegres. Mesmo em um momento difícil, de barulho, de tribulação, de perda, é possível nós estarmos desfrutando da paz do Senhor e da sua alegria, se nós tivermos este entendimento. E por último, há evidências na sua vida de que você está cada vez mais parecido com Cristo, moldado segundo a ação do Espírito Santo de Deus, vivendo em contínua santificação até aquele glorioso dia chegar em que a habitação de Deus em sua vida será plena e perfeita. Nós ainda não estamos no céu, estamos aqui na terra, no mundo caído, somos pecadores ainda. Mas, com a graça do Senhor,
É possível, sim, que as pessoas olhem para nós, para as nossas atitudes, para as nossas ações e vejam traços do caráter de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja derramada copiosamente sobre as suas vidas.